descrição, tá? Bom, São Paulo enviou ontem uma notificação para Robert Arboleda. O zagueiro tem até 24 horas a contar desde ontem da postagem, tá? Para se apresentar ou reapresentar ao clube com as justificativas pelo seu sumiço. A notificação foi postada ontem oficialmente pelo clube às 15 horas e 17 minutos, ou seja, a Arboleda tem até às 15h17 de hoje para se apresentar no CT da Barra Funda. Caso não faça, o São Paulo vai acionar a rescisão contratual de forma unilateral. Desde sábado, a Arboleda não comparece ao clube, né, para compromissos profissionais. A Arboleda, que chegou ao São Paulo em 2017, conviveu com várias polêmicas em relação a extracampo, né, vestindo a camisa de rival, postando, elogiando o rival em rede social e por aí vai. Fora várias outras vezes que ele compareceu atrasadamente em reapresentações e por aí vai. Ele tem contrato com o clube do Morumbi até o final do ano que vem. Vasco e Internacional demonstraram interesse na contratação de Arboleda. Clubes do exterior, como a LDU, por exemplo, também está de olho na situação do atleta. Antes do sumiço, o Arboleda teve sua Porsche bloqueada, rapaziada. O zagueiro diz aí e prometeu para a justiça que o São Paulo pagará a dívida de R$800 mil para resolver essa situação. O São Paulo, dessa vez, acabou meio que falando assim: chega, Arboleda, já resolvi vários outros problemas para você. O São Paulo teve uma renovação de contrato com o Arboleda, que o São Paulo, para renovar com o Arboleda, prometeu para o atleta que iria pagar as suas dívidas com pessoas não muito assim, não é só com a justiça, mas também com pessoas que não são muito boas assim de se conviver e de pegar dinheiro emprestado, não, você sabendo de quem que eu tô falando, né? Não é muito legal você pegar dinheiro emprestado com essas pessoas, não. E o Arboleda pegou várias vezes, inclusive, né? Bom, vai aparecendo ali, já está aparecendo vários vídeos do Arboleda curtindo a vida lá no Equador, com os amigos e pá. Nem parece que é um jogador profissional com contrato vigente com o clube. Uma grande falta de respeito do Arboleda com o clube, com a instituição, com o torcedor, com os companheiros, né? São anos e anos ali de problemas extracampo. Até então, contornavam a situação para ele, né? Pois ele era nosso melhor zagueiro. Em má fase, o São Paulo, né, não vai colocar ninguém para defender o Arboleda neste momento. São Paulo trata a postura do atleta como inaceitável e tomará as medidas cabíveis. A tendência é que o São Paulo rescinda o contrato de Arboleda muito em breve. Me admira muito ter clubes de olho no Arboleda, né? O Internacional e o Vasco, mesmo vendo ele fazendo isso que fez com o São Paulo, ainda querer um jogador com esse comportamento. E aqui vai um detalhe: tá circulando algumas informações de que o Arboleda saiu fugido do Brasil porque recebeu ameaça de IJ Vasco da Gama, irmão. É isso mesmo. A Arboleda teria se envolvido com algumas pessoas aí, pegaram o dinheiro emprestado daqui, de lá, não sei o que, tá ligado? Enfim, aí se envolveu com essas pessoas aí e não cumpriu com o que foi combinado e está sendo ali ameaçado de perder a vida, ok? Então, por conta disso, o Arboleda teria fugido do país por conta dessas ameaças, né? Informação ali, o Flávio Prado, inclusive, confirma essa informação lá no Redcast e tal, e acaba que teria sido por isso. O Arboleda já convivia com essas pessoas há muito tempo, fazendo dívidas com essas pessoas há muito tempo, mas São Paulo sempre vinha lá, pagava e não sei o que, o Casares passava um pano, só que com a nova gestão, São Paulo falou que não vai ter mais boi. Aí a Arboleda teria se revoltado com a diretoria, porque não quer ajudar ele, não sei o que. Pô, tá marmanjo, ganha mais de 1 milhão por mês e tá pedindo dinheiro emprestado pra essas pessoas, cara, aí é brincadeira. Vai um conselho pro Arboleda: se isso realmente for verdade, a depender de com quem que ele tem essa dívida, é melhor você fugir do continente, irmão. É melhor você fugir do continente, porque o negócio é embaçado, truta. Bom, vamos falar de coisa boa agora. A Arboleda que se vire pra lá. Problema não é mais problema do São Paulo. Se vira, Arboleda. Vamos falar de coisa boa, de jogador comprometido com o clube, né? O Rian Francisco foi a principal novidade aí desse início de semana. O atacante está em reta final de transição após uma grave lesão no joelho no ano passado. O Rian está relacionado, inclusive, para o jogo do São Paulo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.
esse será ali um teste físico para a grande joia de Cotia. Vai ser importante ali para dar ritmo para o atleta antes dele retornar para jogos no time profissional. É uma notícia muito boa, mais um jogador que vai deixando o DM, mais uma opção para o setor ofensivo do time de Roger Machado. Com vários jogos e competições simultâneas, o Rian pode sim ganhar oportunidades, viu? Um que rescindiu o contrato com o São Paulo foi o Oscar, né, rapaziada? Nesse caso, a rescisão aconteceu de comum acordo, demorou para ser oficializada por questões burocráticas apenas, mas no último sábado tivemos o anúncio oficial da rescisão de contrato de Oscar. Oscar que lamentou a rescisão e disse que queria fazer mais pelo clube, né? Em entrevista, ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil porque queria fazer mais pelo São Paulo, queria jogar mais, tinha futebol e idade, aguentava jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso. Agora vou me aposentar e continuar torcendo, seguir minha vida como torcedor, fecha aspas, disse o Oscar. Em São Paulo que fez uma baita despedida pro Oscar, homenagem do elenco e por aí vai, né, do clube, do elenco. Oscar revelou que seu coração parou por 2 minutos e meio, um negócio assim assustador de fato, né? Após esse susto, ele decidiu pela aposentadoria do futebol. Oscar abre mão aí de 60 milhões de reais que tinha direito a receber até o final do contrato, que se encerrava no final do ano que vem, e o São Paulo pagará 10 milhões de reais em relação a direitos de imagem, luvas e comissão aos empresários do atleta. O clube pagará esse valor de forma parcelada durante 2 anos, cerca de 415 mil reais por mês. Você assistiu o vídeo de despedida do Oscar? Gostou da despedida? Comente aqui abaixo. E, enfim, mais uma dívida aí que o clube tem que pagar, o clube que vive crise financeira há muitos anos e mais uma nova dívida aí para o São Paulo. O valor que a Superbet pagava pela contratação do Oscar, né, para cobrir o salário do Oscar, segue sendo pago, né, agora de forma englobada no novo contrato de patrocínio, e o São Paulo não vai usar esse valor ali extra para contratar nenhum outro jogador, um reforço de peso, por enquanto esse é o pensamento da diretoria atual, tá? E o São Paulo negocia a contratação de Thiago Maia, volante do Internacional de Porto Alegre. O clube paulista conversa com o staff do atleta para assinar um pré-contrato no meio do ano, ou seja, Thiago Maia chegaria para o tricolor do Morumbi apenas em 2027. As conversas ainda estão em estágio inicial neste momento. O meio-campista tem contrato com o Inter até o final deste ano, poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube a partir do meio do ano. O São Paulo não tem pressa para fechar o negócio com o Thiago Maia, que está com 29 anos de idade, tá? Meia é agenciado aí pelo Giuliano Bertolucci, que tem vários agentes em sua empresa, né? E também tem jogadores agenciados por ele aqui no São Paulo, como Cedric, Ferreirinha, Pablo Maia. O Oscar também era agenciado pelo Bertolucci. O Rui Costa está liderando as negociações com o Júlio Taran, que é um dos agentes da empresa do Bertolucci. O São Paulo, se fechar um pré-contrato com o Thiago Maia, poderá forçar o Inter a liberar o atleta no meio do ano, oferecendo uma compensação financeira ou até mesmo um jogador como moeda de troca, e trazer o Thiago Maia pode ser que tire o espaço de joia das categorias de base, como o Negruti, por exemplo, que acabou de renovar o contrato com o São Paulo até 2029, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, até 2030. Ou seja, qual o sentido dessa contratação do Thiago Maia? Não vai dar chance pro Negruti? Não vai dar chance pro Jordan? Pro Matheus Ferreira? Qual que é a fita? O São Paulo, mais uma vez, mostrando, dando sinais de que odeia as suas categorias de base, né, rapaziada? Você aceitaria Thiago Maia no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. A ideia do São Paulo, inclusive, é dar um contrato de 2 a 3 anos para Thiago Maia, para convencê-lo de fechar com o tricolor. O Thiago Maia que veio com bons olhos jogar no São Paulo, ainda mais pela grande relação que ele tem com o Roger Machado, e o Roger Machado aprovaria a sua chegada. Para você, o São Paulo tem que contratar o Thiago Maia? É um reforço que vai chegar para mudar tudo? Ou você acha que tem que dar oportunidades pro Negruti, pro Jordan, pro Matheus Ferreira, para joias de Cotia de fato? Comente aqui abaixo a sua opinião. Mais uma vez, assim, o São Paulo fazendo negociações inacreditáveis, né? Enfim, agora... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Minha rapaziada, temos notícia boa sobre o nosso cria Rian Francisco. Segundo Gabriel Sá, já em reta final de transição após uma grave lesão no joelho, Rian Francisco está relacionado para São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Este jogo é encarado como um teste físico e importante para dar ritmo antes de retorno aos jogos do profissional. Então, São Paulo e Fluminense, jogo do Sub-20 brasileiro, né, do Brasileirão,
ele tá relacionado. Gabriel, ele voltou pra base, que absurdo, que não sei o que. Não, meu filho, ele não voltou pra base. Isso aí é um teste, né, cara? Como ele ficou muito tempo fora, teve lesão grave no joelho. Inclusive, de todos os jogadores teve lesão bem grave mesmo, a dele foi a pior, tanto que ele é o último a voltar, né? O André Silva já voltou, o Caleri já voltou, e o Rim é o último, porque a dele foi a mais grave. Né? Ele teve, se não me engano, foi LCA e menisco, né? Então, foi muito grave a situação dele. Então, a primeira volta dele não vai ser diretamente para o time de cima. Ele vai voltar agora, vai ser relacionado para alguns jogos da base, ver como é que ele vai estar ali, né? Um teste físico importante para dar ritmo, e depois ele vai voltar para o time de cima. O Rian, ele já faz parte do elenco profissional do São Paulo, ele não vai ficar voltando para a base, subindo, voltando, ele já faz parte do elenco principal. Ele só vai voltar agora mesmo porque é o primeiro jogo, os primeiros jogos dele pós-lesão vai ser um teste para ele ganhar ritmo, depois ele retorna aí. Então, ótima notícia, já vai jogar pelo Sub-20 e, dando tudo bem com ele, vai estar em breve aí de volta ao time principal do São Paulo. É um jogador que a gente tem bastante expectativa, porque é um dos principais talentos, se não for o principal talento do São Paulo nos últimos anos. Infelizmente teve uma lesão muito grave ano passado, fez cirurgia, né? Muito triste mesmo, mas está de volta aí, né? Na verdade, nem sei que dia que é esse jogo contra o Fluminense, né? O Gabriel sabotou aqui, não sei se é hoje, se é amanhã, não sei. Mas ele está relacionado para este jogo. Beleza? Ontem o Diego Fernandes postou um vídeo, né, rapaz, sobre a questão do São Paulo Day, né, que era 6 de abril, que foi ontem. Diego Fernandes postou ontem no YouTube o primeiro vídeo com 2 economistas que debateram a situação financeira do São Paulo e prometeu apresentar um projeto para o clube. Nesse primeiro vídeo, que são vários, o Diego Fernandes no YouTube falou o seguinte, abre aspas: hoje a gente começou a entender o problema. Nos próximos encontros, a gente vai discutir os caminhos, porque a pergunta não é mais se o São Paulo precisa mudar, mas como mudar. E no final dessa jornada, a gente vai apresentar uma proposta concreta, um caminho, uma possibilidade real de mudança, né? Então, nesse primeiro episódio aí, né, que ele diz que vai ser vários, né, episódios aí, e diz que no final de tudo isso, que é o São Paulo Day, ele diz que vai apresentar uma proposta concreta para o São Paulo. Provavelmente SAF, que é a principal questão que ele defende nesse São Paulo Day, né? Então, vamos ver aí. Claro que para São Paulo ser SAF tem que mudar o estatuto, né? Tem que acontecer um monte de mudança ainda para São Paulo eventualmente ser SAF, mas vamos ver como é que vai ser São Paulo Day, né? Vai ser vários capítulos, vários episódios, né? Teve o primeiro ontem, vamos ver como é que vai ser. Após isso, ele falou que vai fazer uma proposta. Vamos dizer para você o seguinte: me deixou abismado ontem no QG, e eu também vi alguns comentários em rede social, nas minhas redes sociais, gente defendendo o Arboleda, torcedor dos que se diz São Paulino defendendo o Arboleda, dizendo que se o treinador coloca ele na reserva do Rafael Tolói, ele tem o direito de... E aí, pra mim, eu até conversei, a gente tava falando na live do QG, eu até falei, caramba, tá doendo pra caramba isso aqui, né? Eu até tava falando na live do QG, na live que a gente fez ontem, e no QG Tricolor, pra mim, o cara que defende o Arboleda, você me desculpa a sinceridade, não é São Paulino. Eu não respeito uma opinião de quem defende o Arboleda. Como São Paulino, não respeito. Ah, você não respeita a opinião de todo mundo? Não. Não respeito a opinião de todo mundo. Tem opinião que eu não respeito. Ah, você não respeita todo mundo? Não. Não respeito todo mundo. Você não trata todo mundo igual? Não. Você trata todo mundo igual? Você trata quem te trata mal? Você trata do mesmo jeito do que quem te trata bem? Eu acho hipocrisia falar aquilo. Então eu não respeito. A opinião de quem está defendendo o Arboleda e pede respeito pro São Paulo. Ah, o São Paulo tem que ser respeitado. Você que está defendendo o Arboleda, você não está respeitando o São Paulo. Você me desculpa. Você está respeitando o Arboleda. Você não está respeitando o São Paulo. Para mim, é a minha opinião. Pra mim, o torcedor que defende o Arboleda, ele tem que sair mesmo, tem que ir embora mesmo, que ele é reserva do Tolói. Desculpa, pra mim você não é São Paulino, pra mim você é Arboleda, você é arboledeiro, você não é torcedor do São Paulo. Pra mim, o que esse cara... Ah, mas você tá defendendo o Rui Costa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Ah, porque o cara tá insatisfeito, teria brigado com o Rui Costa e vai embora e abandona o clube. É assim, pra vocês, tudo bem? Pra vocês não, tenho certeza que é uma minoria, mas tem torcedor que acha isso normal. Ah, você tá defendendo o Rui Costa. Não tô defendendo o Rui Costa coisa nenhuma, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu trabalho numa empresa, brigo com o meu chefe e vou embora. E não apareço mais, eu tô certo. Não. E aí, eu não tô nem contando o histórico dele, né? Da camisa do Palmeiras, atrás em todas as representações, tantas vezes que ele deixou o São Paulo na mão, tantas vezes que ele pipocou em jogos clássicos, deu título pro Corinthians, tanta tremedeira nas pernas em jogos contra o Palmeiras. Eu não tô nem falando disso. Tô falando só do caso específico dele ter abandonado o clube. Aí teve um cara no QG ontem, um torcedor, que falou assim,
Vocês estão criticando o Arboleda porque ele vestiu a camisa do Palmeiras. O Arthur disse que quando ele foi jogar no Palmeiras, ele disse que toda a família dele torcia pro Palmeiras. Ah, então na cabeça desse torcedor é a mesma coisa. É a mesma coisa o Arthur falar que a família dele torce pro Palmeiras e o Arboleda abandonar o clube. Na cabeça desse torcedor é a mesma coisa. E a gente tava sendo incoerente no QG porque tava criticando o Arboleda. Sério, que é a mesma coisa? O Arthur falar que a família dele torcia pro Palmeiras e o Arboleda, depois de tudo que ele fez, abandonar o clube é a mesma coisa. Então, me desculpa. Até o Rui Costa falou que era um desrespeito com o clube, com os companheiros e com a torcida. Eu concordo 100%, gente. E não é a primeira vez que o Arboleda desrespeita o clube. Não é a primeira vez, é a 1000ª vez. Mas também, eu vou ser justo, a maioria dos comentários que eu vi foi de gente desaprovando a atitude do Arboleda, que já deu o tempo dele, que tem que ir embora, que não tem cabimento o que ele fez. E o que eu acho é o seguinte, tudo que o São Paulo puder fazer para não se prejudicar nesse rompimento, o São Paulo precisa fazer. O São Paulo, pra mim, tá, gente? Pra mim, eu não sei pros outros torcedores, eu não mando ninguém como tem que torcer pro São Paulo. Pra mim, eu não respeito quem defende o Arboleda, a posição dele, não respeito a opinião de quem defende o Arboleda nessa situação. Pra mim, o São Paulo é maior que qualquer jogador da história do São Paulo. O São Paulo é maior que Rogério Ceni, que Raí, que Tele Santana. O São Paulo não vai ser maior que o Arboleda. Então, pra mim, os caras que estão lá fazendo tanta lambança, como esse Rui Costa faz, como essa diretoria faz, como esse presidente já tá fazendo, tantas lambanças que vocês fazem, o mínimo que vocês têm que fazer é defender os direitos do São Paulo Futebol Clube. Eu sei que vocês não estão muito preocupados com o São Paulo, né? A gente tá vendo aí que a preocupação de vocês é outra. Mas, nesse caso do Arboleda, é obrigação de vocês defenderem a instituição. E não é porque o Arboleda, podia ser o Caleri, podia ser o Wendel, podia ser qualquer um. É defender o São Paulo Futebol Clube. E o que esse cara fez, pra mim, e não é a primeira vez que esse Arboleda faz, pra mim é de um desrespeito com o São Paulo, com a instituição. Eu não tô falando nem de desrespeito comigo como torcedor. Talvez você esteja falando assim, o Barolo tá mais pistola porque o Arboleda tava dando risada no clássico contra o Palmeiras, o Barolo ficou puto. Não é nem só por isso, isso também, né? Vocês lembram o que eu falei no vídeo. Eu vou deixar até no card o vídeo do jogo contra o Palmeiras pra você ver o que eu falei dele. Isso nem tinha acontecido dele ter abandonado o clube. Eu tava falando do fato dele ter gargalhado na entrada no intervalo, quando o São Paulo tava tomando mais um tapa na cara do Palmeiras, ele tava dando risada. Eu não tô nem falando só disso. Eu tô falando do desrespeito com a instituição. E eu acho que o torcedor que defende o Arboleda, sinceramente, não pode exigir respeito do São Paulo. O São Paulo tá sendo desrespeitado pelos rivais, pela imprensa, pela Comebol, pela CBF. Você tá desrespeitando o clube. Quando você defende um jogador que faz o que o Arboleda fez, pra mim, você está desrespeitando o São Paulo também. Aí você vai exigir respeito do São Paulo? Não, me desculpa. E pra mim esse cara nunca mais deve... Não é nem passar na frente do São Paulo, entrar no bairro, nem do CT, nem do São Paulo. O São Paulo é acima de tudo, gente. O São Paulo precisa ser resgatado. A gente falou hoje da expulsão do Carlos Magno. O São Paulo precisa ser resgatado. E atitudes como essa do Arboleda, como esse jogador medíocre, como esse jogador meia boca, que não ganhou nada no São Paulo, que o único título relevante que o São Paulo teve, ele pipocou com 5 minutos da final e pediu pra sair com dorzinha na perna. Um cara que faz isso com o São Paulo, ele desrespeita o São Paulo. Então não tem passada de pano, não tem passada de mão na cabeça. Esse cara nunca mais pode vestir a camisa do São Paulo. E o que o São Paulo puder fazer não é pra ferrar ele, não é pra isso. É pra se defender de gente como ele. Se defender de jogadores como ele, que tem atitudes que ele teve. O que o São Paulo puder fazer, essa diretoria tem obrigação de fazer, para defender a instituição. O São Paulo é maior que qualquer um, gente, você me desculpa. O São Paulo é maior que qualquer um. Eu tenho certeza que você tá aqui, que você concorda comigo. Isso também está muito errado. Agora o Vasco, querendo o Arboleda, vamos lá, o Arboleda não é o Alisson, né? O Arboleda é muito mais jogador, mas 1000 vezes mais jogador. Então, o Vasco, ele tem jogadores ali que eles têm muita qualidade, que dá pra você olhar pro time do Vasco, falar, quero o Cuiabano, lateral esquerdo. O Cuiabano é mais difícil, né? Ele tá fora, ele chegou agora no Vasco. Então você tem vários jogadores que eles têm uma dificuldade pra você conseguir trazer. Eu tava olhando o plantão do Vasco, eu tenho o David, o DVD. Lembra do DVD? Hoje o trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. O DVD, em 10 jogos ele jogou 8 pelo Vasco. 2 gols, 2 assistências em 8 jogos. Você tá percebendo esses números? 2 gols, 2 assistências em 8 jogos. O cara conseguiu tá detonando no time do Vasco. O David, depois que o Ryan saiu, o David é o cara da velocidade. É o cara que dribla e corre com muita força. O time do São Paulo hoje, ele conta com o TT, que é maravilhoso, é uma joia que nasce pro São Paulo. É um cara abençoado que vai ser gigantesco no tricolor paulista. O nome dele é TT. E tem o Luca, que pode ser, acho que até um pouco pior que o TT. O Luca tem mais drible, só que o TT me parece um jogador mais completo, pra fazer gol, um cara mais pronto, sabe? Mas o Luca tá mais apto, tá mais velho como profissional, ele já está há mais tempo como profissional. Então o São Paulo hoje, que mudou a configuração completa do time, ele tem hoje Arthur e Ferreirinha, TT e Luca. Percebe que os reservas
de Arthur e Ferreirinha, que possivelmente são os melhores jogadores do São Paulo, TT e Luca, eles são da equipe de base, talvez não possa se tirar os 2 titulares e colocar 2 da categoria de base e esperar dar certo. O São Paulo tá se remodelando. O David, quando veio pro São Paulo, ele deixa saudade. Muitos vão falar que o David não tinha técnica, não tinha habilidade, e eu discordo completamente. O Rogério Ceni, poucas coisas que ele acertou na vida dele foi trazer o David pro São Paulo. Ele fez gol no Palmeiras em momento decisivo, em Copa do Brasil, quando nós ganhamos aqui e lá. O São Paulo queria ficar com o David, o Internacional pediu 20 milhões de reais, o que era um verdadeiro absurdo. O São Paulo com o David, ele conseguiu chegar aqui e representar, ele honrou a camisa, e era uma bagunça, hein? Era o time de Martim Benítez e Patrick Pantera, que eram os melhores tecnicamente do São Paulo, e eram os caras que o Rogério Ceni tirava antes, queimava antes, que acabou com a carreira do Rigoni naquele momento. Vários e vários, Marcos Paulo, não que tenha errado ou acertado, mas vários caras não conseguem jogar com o Ceni por causa do improviso, por causa da maneira que ele trata o elenco. Então o David, apesar da turbulência, apesar da maluquice, ele chegou no São Paulo e bateu bola. Então agora o Renato Gaúcho, tudo bonitão, galã, maravilhoso, praiano, cervejeiro, futevôlei. Eu adoro o Renato Gaúcho, igual vocês adoram. Mas quer o Arboleda? Demorou, queremos o David agora. O Arboleda tem 34, o David tem 30. Todo mundo pronto, é só bater o rolo. Agora vim aqui, pegou o Arboleda, não vai dar ninguém? Aí também, não é que na casa da mãe Joana também, né? O Fluminense já fez, não vamos aceitar mais. Olha aí o que aconteceu com o Arthur e com o Ferrarese. É nesse nível pra cima. O padrão troca do São Paulo agora é Jadson no Pato, é Ferrarese no Arthur. Não aceitamos menos que isso, reforçar rival na casa do chapéu. Renato Gaúcho, quero o Arboleda? Perfeito, leve o Arboleda e seja muito, mas muito feliz. Mas no mínimo o David tem que ir pra cá, e pra mim, pelo que eu olhei tudo lá, o David seria o nome até pra compor elenco no São Paulo e poder Ferreirinha ser vendido ou descansar, e assim como o Arthur. É ou não é? O vídeo de hoje... Mas eu queria te perguntar em relação a ele, pra você, ele é essencial pra forma ou pras formas que esse time encontrou de jogar? Gabriel, eu acho que ele fez um baita de um jogo. Repito, o sistema funcionou muito bem. O São Paulo foi sempre muito, muito compacto quando não tinha a bola, né? E isso ajuda, obviamente, os volantes, né? Que são, na teoria, os responsáveis pela marcação, por dar proteção à defesa. A gente sabe das características dos nossos volantes, tirando o Luan e o Pablo, né? Que eles são mais 8 do que 5, né? Eles são mais segundos volantes do que os primeiros volantes, aquele que tem a responsabilidade de marcar. Eles tiveram nesse jogo liberdade de mobilidade, de se movimentar pelo campo, ele e o Marcos Antônio. Claro, hora um, hora outro, porque estavam só os dois nesse jogo. Mas eu gostei bastante do jogo do Bobadilla. Ele tem um vigor físico que é impressionante. Ele corre o campo inteiro, ele tem a capacidade de chegar lá na área e daqui a pouco ter a transição defensiva também, porque ele tem força para isso, tem energia e fôlego para isso, né? E não é fácil, muda a característica do Marcos Antônio, que é de jogar mais com passes, né? Com passes curtos, hora longo, hora curto, mas jogar com passe. O Bobadilla corre mais verticalmente. Fez um grande jogo, os dois. Eu acho que eles se completaram. Dentro do sistema, os dois volantes se completaram, né? Agora, a pergunta aqui, inclusive na entrevista coletiva, quando ele tira o Bobadilla, provavelmente por desgaste, né? O Bobadilla vem da data FIFA, né? Por desgaste, ele não coloca o Danielzinho, ele coloca o Pablo. E aí, para mim, não foi uma surpresa, mas foi assim, um estranhamento, vamos dizer assim, porque o titular até esse momento era o Danielzinho. Né? Não sei se ele tá gostando muito do Danielzinho não, viu, Gabriel Chacon, para ser sincero para vocês. E isso me surpreendeu. E uma outra coisa que ele falou na entrevista foi a respeito do Luciano. Quando ele tira o Luciano com 15 minutos do segundo tempo e coloca o Cauli, ele fala, né, naturalmente, porque o Cauli entra na posição dele, ele é da posição, o time evoluiu. Foi isso que ele falou, não? Não foi mais ou menos isso que ele quis dizer? Sim. O time, depois que tirou o Luciano, como é a posição natural do Cauli, o time voltou a controlar o jogo e evoluiu. Pode ser uma variação. E eu concordo com o Chacon quando ele fala que isso foi debate nosso aqui por muito tempo. E a questão do Luciano como 10. E naquele momento do jogo, principalmente, o Luciano perdeu completamente a função dentro do campo, né? Porque ele não tem... O São Paulo estava um pouco mais baixo, com o bloco mais baixo. Ele não tem muito a leitura para pressionar, para tirar a linha de passe, para tirar a condição de passe do adversário. E estava pedindo, de fato, essa alteração. E ele fez. A gente criticou ele contra o Inter. E nesse jogo ele trabalhou bem nesse sentido, o Roger, na minha visão. As modificações que ele fez ali
né? O Wendel, na hora que quase foi expulso, ele já tirou imediatamente. Então, a leitura dele foi boa e rápida nesse jogo, na minha visão, né? Então, fica uma dúvida para mim, Gabriel, hoje, eu não sei se vocês concordam, da formação do meio de campo. Nessa estrutura. Quem são os três do meio de campo? Na primeira amostra, Bobadilha, Marcos Antônio e Luciano. Qual será? Eu vou colocar o meu meio-campo ideal aqui para essa estrutura, para essa formação tática. Eu vou colocar o meu meio-campo aqui para vocês, para ver se vocês compactuam da minha ideia e concordam comigo. Eu acho que vai dar mais consistência, equilíbrio para o time, estabilidade defensiva. Vamos lá. Linha de 4, aí vocês escolhem. Lucas Ramon, vem aqui, tá jogando o Tolói, Sabino. Renan repetiu 2 vezes o Lucas Ramon para não ter erro de colocar o Cédric. Lucas Ramon, meu 2, aqui é o Rafael. Ele ali. Aqui é o Rafael. Aqui, ó, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio. 4-1-4-1. Os 2 pontos, né? Ali, Arthur. E, mais uma vez, o Luciano dançaria. O Luciano ia para casinha. Mas eu montaria assim. Eu acho que esse meio-campo, no 4-1-4-1, com Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, que é o meio de campo que a gente acostumou a ver aí nos últimos jogos, né? Os 2 pontas, Arthur de um lado. Eu acho que daria uma consistência defensiva boa, aquele controle de jogo com a posse de bola, que foi muito característico desse time. Eu montaria mais ou menos assim. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Então, acho que é só, assim, entra um ponto, né, Renan? Que é a ausência de peças. Quando você perde um dos 3 do meio, já muda muito a forma de você jogar também, né? Então... E a opção do Cauli também, né, Gabriel? Sim, então, mas eu falo esses meios de, assim, marcação, né? Quando joga o Pablo Maia, muda muito a característica. Quando joga ali, quando tem a ausência de um desses 3, até mais da parte ofensiva, o São Paulo ainda consegue achar soluções, né? Mas é uma preocupação. E aí uma preocupação que o São Paulo pode tentar resolver em julho na janela, né? Tentar resolver essa preocupação e aí eu puxo uma questão muito importante, né, Gabriel, sobre isso de resolver em julho. Primeiro, esse negócio de mudar a forma de jogar, concordo totalmente, principalmente do ritmo de jogo, que o Pablo Maia, eu acho que tá muito mal, tem muito tempo, né? E num ritmo de jogo totalmente fora desses 3 caras do meio-campo que a gente tinha, que a gente tem destacado, né? Que é Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio. E digo mais, assim, esse era também, né, Renan, o grande motivo da nossa discussão quanto ao Crespo. Como é que ele ia repor na ausência de um desses caras? Porque ele tinha encontrado o meio-campo, a forma de jogar, as peças, mas não tinha como repor. Então esse foi um grande ponto de debate há um tempo, né, Renan? Mas beleza, esse é um dos pontos. Agora, esse negócio da janela, Gabriel, me incomoda muito uma coisa fundamental. Dinheiro. No começo do ano, com o Crespo, não tinha dinheiro para janela. Não tinha grana para fazer contratação. Entendeu? Só que a água bateu na bunda. Então, agora vai ter que ter dinheiro para contratação. Por quê? Só agora. Por que só deram... eu ainda acho que... Ainda assim, o São Paulo conseguiu contratar jogadores importantes para essa temporada, né? Ainda tem uma certa limitação. Agora, o Arthur, por exemplo, acho que todo mundo concorda que para a forma que o Roger joga, o Arthur vai ser essencial, certo? Ou tô falando alguma besteira aqui? Acho que a forma que ele tá jogando, ele tem poucos pontos e o Arthur vai ser essencial. O Arthur pode sair no meio do ano, porque acho que seria uma grande loucura o São Paulo pagar 6 milhões de euros pelo Arthur, né? Só se nos próximos 15 jogos ele fizer 2 gols por jogo, né? For aí o novo Messi. Acho que ele vai ajudar nesse tempo que ele estiver por aqui. Claro. Mas o São Paulo não pode também fazer uma loucura, uma irresponsabilidade e ter no Arthur a maior contratação da sua história, tendo 2 meses de clube, né? Então, tem esses fatores também. Muito me preocupa que vai ser o meio do ano, sempre lembrando que existe meta de vendas também para o meio do ano, né? O São Paulo tem que vender 100 milhões ainda essa temporada. Ou e aí seja, tem não tem gente que vai vender, é isso? Então, aí pode ser o Luca, pode ser o Mike, pode ser o Pablo Maia, enfim. Mas é uma preocupação realmente, né? Porra, enorme. E aí você chega e vende um moleque da base, por exemplo, você mencionou o Luca. Pra mim, ganhou pouquíssimas oportunidades. Tem que ganhar mais, cara. É mais oportunidade. E só um ponto disso, né? O São Paulo tem... Informações recebidas por um dirigente pelo blog do São Paulo apontam novidades de Arboleda. Ele entrou em contato com Rafinha após 3 dias incomunicável. Afirmou que quer resolver e entrar em acordo. O jogador recebeu uma notificação formal com prazo de 24 horas para responder os contatos da diretoria. O contato com Rafinha foi breve, apenas para evitar maiores complicações com o SPFC diante de sua rescisão contratual. O São Paulo, porém, multará o jogador e não voltará atrás. A Arboleda quer sair e o São Paulo quer agora rescindir depois da postura com o clube e com o grupo. Segundo o jornalista André Hernan, a tendência é mesmo rescisão.
O zagueiro poderia até mesmo ter uma justa causa caso não se reapresentasse. Nos bastidores, fontes ouvidas pela reportagem apontam que Arboleda sempre foi considerado um jogador complicado por conta de comportamentos e polêmicas extracampo. Ainda assim, o clube vinha administrando as situações ao longo dos anos. Com muitas comissões técnicas, o defensor foi tratado como essencial. A leitura é que o abandono recente ultrapassou qualquer limite. O clube inscreveu Arboleda na Sul-Americana, mas optou até mesmo por escalar Matheus Belém, que não joga desde 2023, para garantir opções. Osório da base teve que viajar para ter suplentes na estreia. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu sentimento em relação à atitude de Arboleda em abandonar o clube sem maiores explicações.